E aí, aluno, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para mais uma aula de C Sharp, né? Hoje a gente vai falar de novo sobre a aplicação Windows e um componente chamado Progress Bar, ok? Que é o componente de barra de status. Então a gente vai ver esse componente na nossa aula de hoje. Para que utilizar esse componente, né? Eu vou dar ali algumas situações para vocês que vocês podem utilizar esse componente, tá legal? E aí a gente vai ver então como que a gente deixa ali a resposta para o nosso usuário como uma barra de progressão, né? Ficando mais fácil para o nosso usuário entender, tá legal? Então, bora começar a aula. Legal, minha gente? Então, Progress Bar basicamente é uma barra de progressão, tá legal? Vocês, quando vocês usaram Windows ou usaram Mac, de alguma forma, gente, vocês já viram essa barrinha de progressão funcionando no computador de vocês. Conforme, por exemplo, vocês estão fazendo uma transferência de arquivo, eu tenho uma pasta muito grande e estou transferindo de uma pasta para outra. Vocês vão ver na máquina de vocês essa barrinha de progresso, que ela vai aqui, ó, completando aqui, ó, até chegar ali aos 100%, ok? Quando ela chega aos 100%, ela completa a nossa barrinha aí, né? E essa barra é chamada de Progress Bar, né? Esse componente quando a gente vai fazer ali uma aplicação Windows, tá legal? Tem algumas propriedades nesse componente que eu quero que vocês prestem atenção. Chama Maximum, ok? Que esse Maximum aqui, ó, é a quantidade total que o seu Progress Bar vai ter. Por exemplo, eu quero que ele vá de 0 a 1000. Eu tenho então o mínimo e o máximo. O 0 vai ficar igual aqui ao mínimo e o máximo vai ficar aqui ao 100, por exemplo, de 0 a 100 ou de 0 a 1000, ok? Ou de 0 a 500, tá legal? Então, são essas duas configurações que você deixa, que você seta, né? Essas duas propriedades desse objeto aqui, Progress Bar, para você então colocar ali a configuração do ponto inicial até o ponto final, tá legal? E o outro, que é bem importante, é o Value. Ok? Esse aqui, ele é importante para você colocar o status corrente, ok? Nesse meu caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Então eu tenho 8, eu colocaria para começar com 0 até o 8, tá legal? Sendo que cada um desse daqui vai sendo preenchido com o valor value, ok? Então se eu tiver desse jeito aqui, ó, na situação 8 e 0 com o preenchido aqui no value igual a 1, como é que vai ficar? Somente o 1 aqui vai estar preenchido, ok? Se eu colocar aqui 2, o 2 aqui também vai estar preenchido, ok? E assim sucessivamente. Coloquei aqui o 5, então 1, 2, 3, 4, 5, preenchido, tá legal? Essas três propriedades são as principais para vocês conseguirem utilizar o Progress Bar, né? Maximum, Minimum e Value, tá legal? Legal, gente. Como e para que eu utilizo então o Progress Bar? Imagina a seguinte situação. Vocês têm lá um arquivo CSV ou um arquivo TXT que tem uma lista muito grande de usuários, tá? Então tem uma lista lá de um monte de usuários que você precisa cadastrar, tá legal? Dessa lista você precisa mandar para o seu sistema. Aí você tem duas formas de mandar para o seu sistema. Fazer um código de migração que mande esses dados para uma aplicação que tenha uma API, tá legal? Ou fazer um código de migração que manda esses dados para o banco de dados diretamente, ok? E aí esse banco de dados pode ser MySQL, SQL Server, Oracle, MongoDB, qual foi o banco de dados que a sua aplicação escolheu. Se você estiver utilizando uma API, essa API pode ser ali um REST, pode ser então uma API SOAP e assim vai, tá legal? Então é assim que funciona. Eu tenho uma lista de informações, de cadastros, e eu preciso mandar isso para meu sistema. E aí eu posso mandar de duas formas, tá legal? E aí como que eu faço? Eu posso desenvolver um programa que ele também lá vai me dar um Notify icon, ok? Que ele vai dar pra gente uma opção de dados concluídos, dados importados, ok? Porém, gente, a cada cliente que eu vou importando aqui, ó, eu quero colocar na minha barrinha de progresso que ele está sendo importado. Então eu posso fazer um programa lá, uma aplicação Windows, tá? Onde essa aplicação Windows vai ter um Progress Bar aqui no meio, ok? E esse Progress Bar vai dando ali, ó, o status de cada usuário que eu vou migrando, ok? Então eu migrei,
eu fiz uma alteração no meu Value, ok? Primeiramente, né, quando eu for carregar, então, essa minha lista de usuários, eu verifico a quantidade de linhas que eu tenho nesse arquivo, ok? Então, verificando a quantidade de linhas que eu tenho, eu coloco a quantidade de linhas no meu máximo, ok? Beleza, depois com a quantidade de linhas configurado, eu configuro o meu mínimo para 0, tá legal? E aí depois, linha a linha, conforme eu for migrando, então, tô nessa linha, migrei, aumento 1 no meu value. Nessa outra linha, migrei, aumento outro no meu value. E assim, o meu progress bar vai aumentando linha a linha. E o meu usuário vai ter condições de ver isso daqui sendo progredido, né? Vai ver isso daqui crescendo e aí ele vai ter noção de quanto tempo vai demorar para terminar a migração desse arquivo Excel ou desse arquivo CSV, TXT, que ele precisava mandar lá para o sistema, tá legal? É assim que você orienta o seu usuário para que ele possa entender que as coisas que ele está importando está em status de progressão, tá legal? É para isso que serve então esse componente, tá legal? Essa é uma situação real que vocês vão utilizar isso na vida de vocês. Quando vocês estiverem fazendo, por exemplo, qualquer código de importação, vocês podem fazer um programa dessa forma, tá legal? E aí agora a gente vai lá para o computador para que a gente possa executar isso daqui na prática e vocês verem então esse exemplo que eu dei para vocês de um arquivo e fazendo a importação desse arquivo para um sistema ou para algum lugar, tá legal? Então a gente vai lá para o computador para executar isso daqui tudo na prática. Vejo vocês lá no computador. Boa, pessoal, de volta no computador. Então agora a gente vai para mais uma aula de C Sharp. Gente, para quem começou agora, para quem está olhando essas aulas aqui agora de C Sharp, tá? De aplicação Windows, e ainda não está conseguindo entender o que é o C Sharp, vocês têm todas essas aulas aqui para vocês passarem, tá legal? Então tem bastante aula aí para vocês aprenderem e aí conseguirem seguir para o próximo passo. Se vocês ficarem com dúvidas, não hesitem, marque a aula particular, apenas R$50 eu vou ter uma aula com vocês por Skype e vocês podem fazer o pagamento diretamente aqui pelo site, tá legal? Perfeito, gente, então indo lá para o nosso Windows, aqui, nos nossos dados que a gente parou das aulas anteriores, né, a gente tinha o quê? Então o MDR Form, que é o nosso formulário principal, e aí através do nosso formulário principal a gente foi, então, abrindo outros formulários, né, formulário de cadastro e assim vai. Vou dar um play aqui pra gente ver como que parou a nossa aplicação, né, então ele está compilando aqui, e ele vai mostrar, então, o status atual da nossa aplicação aqui que a gente veio fazendo no decorrer das aulas de aplicação Windows, né, então, compilando aqui o meu código, rodando aqui, tá aí. Então ele abre aqui o formulário de cadastro, tá? Beleza, tá. O que eu vou fazer aqui então, gente? O que eu quero? Eu vou criar um formulário novo, tá? E esse formulário novo vai ser o nosso Progress Bar, né? Então eu vou chamar ele de importador. Então, um formulário de importação. Vou colocar aqui então um novo arquivo, então, adicionar, novo Windows Form. E nesse Windows Form eu vou chamar de FRM importador, ok? Então esse daqui vai ser o cara que vai importar pra gente alguma coisa, tá? Beleza, então tá aí, esse importador vai ser um formulário que ele não precisa ser tão grande, tá? Então ele pode ficar dessa forma aqui. Beleza, e aí a gente vai fazer o seguinte então, ó, pegar aqui e vai colocar um objeto que é o Progress Bar. Então vou deixar o Progress Bar aqui, então gente, ó, Tools, Progress Bar. É só a gente pegar ele aqui e arrastar para a tela. Beleza, tem um Progress Bar aqui, vou colocar aqui o tamanho dele dessa forma aqui, ó, para ficar bem grande para que todo mundo possa enxergar. Vou colocar um botão aqui também. Esse botão também eu vou aumentar aqui o tamanho dele. Vou alterar as propriedades dele. O texto eu vou colocar importar. Vou colocar também o nome dele como btn importar. btn importar. E o nosso Progress Bar, eu também vou arrumar as configurações dele, deixando somente como Progress Bar. Somente esse é o nome. Aqui eu vou aumentar um pouco mais a fonte também. Então a minha fonte vai ficar um pouco maior. Tamanho de 16, tá bom? Beleza. E aí, eu vou colocar aqui também um label. E colocar aqui nesse label a informação para o meu usuário, tá? Falando que eu vou importar o dado. Então, propriedades desse label.
aumentar a fonte deixando para 16 também. E vou colocar aqui no text dele, clique no botão importar para atualizar os dados. Ok, isso já está bom. Beleza, então tem aqui, só vou clicar nesse botão importar, aí eu tenho que dar as ações para o meu Progress Bar, tá? Só que antes de iniciar isso daqui, eu preciso também falar a quantidade de linhas que eu tenho no meu arquivo, né? Aí o que eu posso fazer aqui, gente? Eu posso criar um arquivo lá no meu diretório, né? Então, nas nossas aulas aqui, eu já tinha criado um diretório aqui no C2 pontos, chamado de arquivos, e nesses arquivos eu coloquei alguns textos, tá? Eu vou criar aqui um arquivo chamado importador.txt. Dados, underline, importar.txt, ok? Beleza, então tem um arquivo texto aqui, que eu vou importar alguns dados. E aí eu vou colocar aqui algumas coisas, ó, Danilo, Fabiana, Denilson, Sheila, Lana, então alguns nomes aqui. Vou copiar mais esses nomes, vou colar aqui, para que esse arquivo aqui tenha bastante informações. Ó, então estou colando aqui bastante coisas, para o nosso Progress Bar ali ficar um pouquinho grande, tá? Então colando bastante informações aqui. Agora eu vou copiar mais um pouco de novo e vou duplicar tudo de novo. Pronto, criei um arquivo aqui bem grande. Então, ó, arquivo com 12 megas, né? Então, 12.5 megas, ok? Então, um arquivo bem grande para ele poder fazer uma importação. Beleza, tem então milhares de linhas dentro desse arquivo aqui, tá legal? Agora, qual que é os passos que a gente tem que fazer? Vou dar 2 cliques nesse FRM importador. E aí, uma das coisas que eu tenho que fazer aqui é ler aquele arquivo, né? Então, mas professor, como que eu faço para ler arquivo? Eu não sei como é que eu faço para ler arquivo em C#, tá? Basicamente, gente, vocês podem vir lá no Google e digitar dessa forma aqui, ó. Read File C# ou ler arquivo C#. Coloquei essa impressão aqui em inglês para trazer para a gente uma forma muito mais simples e mais rápida aqui, porque às vezes a resposta em inglês ela vem um pouco melhor do que algumas respostas em português, tá? Estou abrindo aqui. Aqui eu vou ter então ali uma forma de como que eu posso capturar a leitura desse arquivo, tá? Só que eu quero saber a quantidade de linhas, tá? Então como é que eu faço para saber a quantidade total de linhas, tá? Aqui, ó, eu tenho um jeito melhor que eu posso utilizar. Então vou pegar essa forma aqui, File Text, aí ele tem aqui o split de /n e /t, e aí ele faz a leitura para mim. Essa daqui serve para que eu possa fazer a minha leitura, tá? Vou colocar aqui, e aí eu tenho então, basicamente, um using aqui. Deixa eu arrumar o meu código. Aqui. Beleza. Aqui eu tenho um file. Eu vou arrumar a importação desse file aqui também. Arrumar as dependências, né? Então, using IO. O file name eu vou arrumar aqui ainda. Deixa eu arrumar aqui esse parênteses aqui que também está faltando alguma coisa. Aqui está faltando esse mais aqui. E aqui está faltando isso. Beleza. O file name é o meu arquivo que está lá no meu C2 pontos. Então, vou colocar aqui uma variável string. E vou colocar o caminho, que é aquele caminho que está lá no meu C2 pontos, né? Então, abrir aqui, C2 pontos, barra, aí aqui eu tenho arquivos, e o nome desse arquivo aqui que é /dados importador. Vou copiar esse caminho aqui no meu Windows, colocar o caminho aqui, que é o arquivo que eu vou mandar ler, ok? Então vou fazer um file.openText e aí eu vou mandar abrir esse arquivo e vou jogar nesse stream, ok? Jogando nesse stream, eu vou fazer um read de tudo, ok? Então um read de todas as linhas e vou fazer um split aqui por /R e /N. /N é onde pula a linha, tá? Então, quando você coloca /R e /N, ele vai pular a linha e vai dar para você então um array com um monte de informações, né? Então, um array com tudo aqueles dados lá, e aqui eu tenho a quantidade, ok? Se aqui eu vou ter a quantidade, o que eu posso fazer, gente?
eu posso fazer tipo uma coisa simples assim, ó, progress bar, ok? Ponto maximum, aí eu vou alterar aqui o meu maximum para colocar o máximo igual ao meu valor das linhas, ponto length, aqui é a quantidade de linhas, ok? E aí conforme eu for rodando linha por linha, eu vou mudar o meu value, só que aqui no meu mínimo também, eu vou setar aqui ó, para 0, ok? Ele vai começar então com 0. Já tenho o meu máximo e o meu mínimo setado. Agora, a próxima coisa que eu tenho que fazer é no meu progress bar, colocar aqui então o value dele igual ao valor atual, o valor corrente. Tá, para eu colocar o valor corrente, gente, eu não preciso, eu tenho duas opções, usar o for each, igual tá aqui, tá? Ou a outra opção que eu tenho é colocar um for, tá? Um for de i, alguma coisa, porque o for de i, ele vai me dar o índice, e eu posso aproveitar esse índice para colocar aqui no meu progress bar, tá? Então vou fazer dessa forma aqui, vou colocar o meu índice aqui como um for, né, na realidade, então um for, e eu vou ter aqui o var de i igual a 0, ponto e vírgula, i menor do que lines, né, que é a quantidade de lines total aqui, ponto length, ponto e vírgula, i mais. Assim eu vou ter o i aqui, que é o valor que eu quero do meu progress bar. Vou colocar o i dessa forma aqui agora para ficar um pouquinho melhor, que é o quê? O i, ao invés de começar com 0, ele vai começar com 1 aqui, porque é um elemento que eu acabei de migrar, tá? Então eu vou fazer o i mais 1, ok? Porque nessa ocasião, eu preciso fazer com que eu passei pela primeira linha, ele preencha no meu progress bar o valor de 1 e não o valor de 0. Lembrando que aqui eu começo com 0 e nas minhas linhas do meu array, ele é sempre o índice 0, tá? Então por isso que eu estou somando mais 1 aqui, para que o meu progress bar comece então a dar a sequência que eu preciso, ok? Beleza, feito isso, gente, vamos imaginar que a gente tivesse então um objeto aqui que a gente fosse salvar esses dados. E a gente precisasse salvar só o nome que está lá no nosso progress bar. O que a gente faria aqui? Utilizaria um objeto, então, por exemplo, new usuários, por exemplo, seria um objeto aqui. Deixa eu ver se eu tenho usuário aqui em algum lugar. Ó, tenho estado, não tenho, né? Mas vamos supor que eu tivesse aqui um usuário. Eu usaria usuário. Ok? Então criaria uma instância desse usuário, var user, igual isso daqui. E aí, user.nome é igual ao valor que eu vou ter aqui da minha linha, né? Então faço assim, ó, var line é igual a o valor que está no lines, índice de i, ok? Aí aqui eu tenho o valor que está lá no meu arquivo. E aí aqui no meu construtor mesmo, ou na minha propriedade, eu passo o valor que eu quero, que é o nome, e user.save, por exemplo, eu salvaria isso daqui no banco de dados. Ou eu teria também uma DSL aqui, né, um framework, para eu poder salvar isso aqui numa API, tá? Como eu não tenho esse dado aqui, eu vou comentar para o meu código não dar problema, ok? A intenção dessa aula é mostrar para vocês o funcionamento do progress bar, ok? Mas essa aqui é a ideia de como que você pode migrar o dado que você pegou do arquivo e mandar então lá para um objeto seu que você construiu e deixou ele pronto para mandar para o banco de dados ou para uma API, tá legal? Perfeito, gente. Então, essa é a linha do código que a gente precisa para começar a fazer com que o nosso progress bar funcione. Vou colocar um debugger aqui para a gente ver isso passo a passo, ok? Agora, outra coisa que eu preciso fazer, lá no meu MDI aqui, ó, eu preciso no menu dele dar a opção de chamar então esse formulário aqui que é o FRM importador. Vou clicar aqui e vou criar uma opção aqui do importador, tá? Então, vou colocar aqui, ó, melhor, progress bar, ok? Então, dei uma ação aqui do progress bar, vou arrastar isso daqui para cima. E aí aqui eu vou dar 2 cliques e vou chamar o progress bar, tá? Dentro do nosso MDI. Vou copiar esse código aqui para ganhar agilidade. E aí aqui dentro eu vou colocar FRM importador. Beleza, então eu crio a instância do importador, seto ela com o MDI e dou um show. Perfeito? Dei um play agora para a gente ver o que vai acontecer aqui. Compilando o nosso código. E aí ele vai abrir o formulário aqui com o FRM de cadastro, né? Porque a gente colocou ele no load.
mas só que não é esse que a gente vai usar. Então eu posso fechar o FRM Cadastro, vir no menu aqui e clicar no Progress Bar, ok? Aí o Progress Bar ele vai cair diretamente no nosso Load, né? Porque a gente falou que na opção do Load ele iria carregar algumas informações. Tá, só que aqui eu fiz uma coisa errada, tá? Porque eu não precisava ler tudo aqui, tá, gente? O que eu precisava, basicamente, primeiro, eu precisava setar o início e o fim do meu arquivo, né? Então deixa eu voltar aqui algumas coisas. Dei um pause aqui, e aí o que eu vou fazer então? Ó, eu vou criar uma variável aqui global, só para que eu possa então, uma variável pública, né? Para que eu possa só setar o início e fim, e depois eu fazer a importação, tá legal? Então, vou colocar assim, ó, uma variável privada chamada linhas, ok? Ou melhor, lines, que é igual essa variável que eu deixei aqui, ok? E essa variável lines aqui, ela vai ser um array, só que eu vou colocar ela vazia, ok? Então eu vou só declarar aqui a minha string de lines, ok? Feito isso, agora eu vou fazer o seguinte, no meu loading eu carrego todas as minhas linhas, ok? Jogo todas essas minhas linhas para essa minha variável pública, né, privada na realidade, que é inteira para minha classe, chamado lines, ok? Jogando para dentro dela, eu também faço a outra opção de preencher aqui o meu progress bar com o mínimo e o máximo dessa nossa linha, né, desse objeto que a gente acabou de ler, ok? Beleza, fechei aqui, e aí agora eu vou dar 2 cliques no meu importar, tá? Aí somente no importar eu vou fazer a ação, então, de ler as linhas que eu já armazenei na memória do meu computador. Tá legal? Deixa eu ver o porquê que esse line está dando erro. Compilar aqui o código. Tá dando erro porque eu declarei isso daqui fora da minha classe, né? Eu declarei no namespace. Tá errado. Vou colocar dentro da minha classe. Agora sim, está no lugar correto. Prontinho, não vai dar mais problema. Salvei. Agora o que eu quero é ver o meu importador também funcionar, ok? Então, vou dar um play aqui e vamos ver o que vai acontecer. Abrindo então o meu formulário, agora eu vou fechar esse formulário aqui do cadastro e vou abrir de novo o Progress Bar. Primeira coisa que eu vou fazer então é fazer um load do meu arquivo texto e preencher o máximo e o mínimo. E também a minha variável global, né? A minha variável privada, que é essa variável de linhas, ok? Vou então para o próximo, li o arquivo, mandei fazer o parse de tudo. Agora eu tenho todas as linhas aqui, ok? Dei um próximo, preenchi o mínimo. O mínimo então aqui tem 160, acho que 1.600.000, é isso mesmo, 1.600.000 linhas. E o mínimo, 0, ok? Perfeito, então preenchi aqui, já fechei o meu arquivo e beleza, estou pronto para executar os meus dados. E aí eu dei um show aqui do meu importador, ok? Tá aí o meu importador. Agora quando eu clicar no meu botão importar, eu caio na ação onde eu tenho então as minhas 1.600.000 linhas, ok? E aí vou começar então a fazer a varredura desses dados, preenchendo uma a uma, ok? Se a gente olhar aqui no nosso formulário, a gente vai ver que o nosso Progress Bar nessa ocasião está vazia, né? Não tem nada lá. E aí conforme eu for preenchendo, ele vai somando mais um lá no meu Progress Bar. Vou dar um play aqui e aí a gente vai ver esse Progress Bar funcionando, viu? Vou voltar de novo o meu código, vou tirar agora os debuggers, ok? E aí vou clicar no processar de novo, ó. Importar, tá aí, ó. Dei um status para o meu arquivo, lendo dado por dado, ok? Ó, uma coisa que eu posso fazer também, gente, eu posso mostrar esses dados na tela, né? Dado a dado que eu estou importando, ok? Para ficar isso daí mais visível para o usuário, né? Então, eu vou fechar esse programa e vou melhorar um pouco mais esse formulário aqui, ó. Vou aumentar um pouco mais o tamanho dele. E vou colocar aqui, ó, o log das informações que está sendo importada, ok? Abaixando aqui um pouco mais o importar. E vou colocar aqui, ó, um text aqui, né? Só que esse text ele vai ter um scroll de dados, então vou colocar um text box. E nesse meu text box aqui, ele vai ser diretamente o meu log e eu vou mudar o nome dele, a propriedade dele para múltiplo, tá? Então, múltiplo igual a true. E aí agora eu vou ter então esse objeto aqui, que eu vou colocar todo o log dos dados importados, tá? Então aqui vai ficar como txt
txt logs, ok? E aí aqui dentro eu vou colocar ele também como enable false, tá? Para que ninguém possa editar esses dados. Então, cadê aqui o enable? Propriedade enable. Ou melhor, pode ser aqui, ó, read only. Read only como true, ok? Que aí eu não deixo ninguém mexer nesse objeto. Agora no meu importar, eu vou pegar esse objeto aqui e vou preencher linha a linha, ok? Então, vou colocar aqui o meu objeto txt logs.text e aí eu sempre vou preencher mais dados nele. Então, por isso, mais igual. Mais igual sempre o valor da linha que eu estou colocando. Então, a linha, que é o valor que eu li do meu arquivo, e vou colocar aqui concatenado com mais o traço aqui, ó, importado. Tá legal? E aí vocês vão ver aqui que a mensagem que ele vai mostrar linha a linha de dado importado. Tá legal? Outra coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou dar um /n no final dessas linhas para ele ficar um dado abaixo do outro, ok? Outra coisa que eu vou fazer também é mostrar o número da linha, tá? Então, aqui vai ficar na frente o i, que é o número da linha, e vou concatenar com esse dado aqui. Ou melhor, o número da linha é melhor ficar aqui, né? Então, vou colocar assim, ó, i mais, e vou concatenar aqui com o traço aqui na frente, ó. Então, vou pegar esse dado aqui, recortar, colocar na frente do line. Esse line aqui eu posso colocar ele direto. Então, ele vai ficar a linha mais o contador, né? Mais importado, ok? Salvei aqui. Vou rodar de novo o meu programa. Compilando os dados. Abriu aqui o meu MDI. Agora eu vou abrir o formulário 1. Desculpa, não é esse. Vou abrir o Progress Bar. Está aqui o meu Progress Bar. Agora, quando eu dei o importar, olha só que interessante. Viu? Ele não dá status nenhum, ou seja, travei minha aplicação. Por quê? Eu tenho algo importando que é muito grande, e aí quando eu mando mostrar na minha tela, o meu computador trava, tá? Vou olhar aqui lá no meu programa e vou colocar aqui, ó, um debugger, ó. Vocês vão ver que no meio ele para, tá vendo? Ó? Ou seja, a minha importação ainda está fazendo, tá vendo? Estou na linha 928 e aí, ó, ele não dá status para mim, ou seja, eu nem consigo mais abrir o meu formulário, ó. Por quê? Porque ele está carregando algo muito grande no Windows, e aí o Windows, por padrão, ele faz o seguinte: já que você está fazendo uma importação muito grande e esses dados aqui, ele é muito pesado, eu vou dar prioridade para não mostrar esse dado no meu usuário, porque eu quero dar prioridade para o processamento, tá? E aí quando você faz isso, ele não mostra na tela as informações. Para isso, gente, você precisa colocar um comando falando para o seu Windows que não, eu quero que você também me mostre linha a linha após você for importando esses dados, tá? Para isso eu preciso colocar então, gente, um comando aqui, txt logs.update, ok? Então quando eu falo update para esse txt logs, eu estou basicamente falando para a minha tela, para o meu Windows, para dar prioridade para esse campo aqui de log, para que ele mostre então as informações sendo adicionadas, tá legal? Vou dar um play aqui agora para vocês verem o efeito que isso daqui vai acontecer. Rodando aqui o meu serviço, vou dar aqui o Progress Bar e agora eu vou dar o importar. Olha só, nota que ele deu prioridade para esse daqui, porém isso ficou muito lerdo, tá vendo? Ó? O nosso Progress Bar, ele nem está mexendo aqui, porque ele está muito lerdo devido à quantidade de informações que a gente está exportando, né? Então, ele fica dando refresh aqui, ó, e aí a gente deu a opção para que o nosso Windows mostre o foco nesse objeto, ok? E isso não fica muito legal, né? Então, o que a gente pode fazer então para melhorar isso daqui? Voltando lá, vou dar aqui um pause no nosso Visual Studio, e aí eu posso fazer o seguinte, ó. Antes de processar, eu posso falar o seguinte. Na verdade, antes não. Depois de processar, eu posso jogar todos esses valores que eu queria do meu log diretamente nesse meu objeto aqui, sem ter que utilizar esse update dentro do meu looping, ok? Então, vou fechar isso daqui, vou jogar ele aqui para baixo, e aí eu pego aqui, ó, todas as linhas e coloco aqui uma variável chamada todas linhas, ok? Então, todas linhas. Legal, e todas essas linhas eu vou jogar aqui diretamente nesse meu log, tá legal? Crio essa variável aqui em cima, var, ou string, né?
todas linhas, igual aqui a um string empty, deixo ela vazia por enquanto, e aí aqui ao invés de eu dar o txt update, eu simplesmente vou jogar o todas as linhas aqui diretamente, ok? Eu poderia fazer dessa forma, ou também poderia fazer de outra forma, tá? Que é o quê? Ao invés de fazer essa lógica aqui de criar essa variável, eu também poderia fazer uma coisa mais simples, tá? Que é o quê? Pegar esse objeto aqui, ó, e fazer o seguinte, string.join, e aí nesse join aqui, ó, eu quebro com /n, vírgula, esse meu array de linhas, ok? Acho que eu vou deixar desse jeito, fica até melhor, né? Então não preciso criar essa variável aqui à toa, ok? Então eu vou jogar as minhas linhas inteiras do meu arquivo concluído depois que eu dei aqui o meu, quando eu terminei de fazer toda a minha importação, ok? Beleza, salvei aqui, vou dar um play. Agora vamos ver o efeito que vai acontecer aqui. Rodando o meu código, tá aí, abri aqui o meu Progress Bar, cliquei em importar, ele vai mostrar o Progress Bar. Tá calculando aqui ainda. Aí, terminou, bonitinho. Então ele fez aqui o meu Progress Bar aí, ó, colocou todas as opções que eu queria no meu display. Nota, gente, que quando eu quero mostrar esses dados no meu display, a minha importação fica muito mais devagar, tá, gente? Porque eu coloco mais coisas na minha memória. Então, quanto mais log eu quero mostrar para o meu usuário, pior é para a minha importação, entendeu? Então, olha só o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou fechar isso daqui e vou melhorar a performance disso. Ao invés de eu mostrar tudo isso no meu log, eu simplesmente vou mostrar uma mensagem assim, ó, todos os dados importados, ok? Todos os dados foram importados, ok? Assim eu não vou precisar fazer aquele join, ok? E tendo que jogar tudo isso para dentro desse logs.txt, deixando essa importação mais rápida, tá? Lembrando que o Progress Bar, ele é um objeto próprio para fazer importações. Então nele você não precisa ficar colocando o update, porque ele já entende sozinho que ele é a prioridade para mostrar para o usuário. No caso do TXT aqui, ó, mesmo ele sendo múltiplo, mesmo eu colocando update, isso não é legal, isso não é um objeto padrão para que ele possa dar o status para o usuário. O objeto para dar o status é o Progress Bar, ok? Então vamos deixar ele fazer o trabalho. Aí agora, ó, olha só a velocidade, como é que isso daqui ficou. Ó. Muito mais rápido, tá aí todos os dados importados. Tá legal? Bom, gente, então era isso que eu queria mostrar para vocês, o funcionamento do Progress Bar, como que vocês podem então fazer um script de migração, ou pode fazer um script de importação de dados, onde pega do Excel e manda para o lugar, de um texto e manda para o lugar, tá? Igual eu fiz aqui com vocês, pegando ali de um arquivo texto e lendo esse arquivo e fazendo o Progress Bar ali, mandando para os dados, ok? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, eu fico por aqui, para quem gostou dê um like, comentem e no caso de dúvidas não esqueça de marcar a aula particular, tá legal? Até mais então e até os próximos vídeos. Legal, minha gente? Aula muito boa falando sobre Progress Bar. Essa aula é bem importante para quem vai fazer importadores, tá? Então, se você um dia vai precisar importar dados aí da sua empresa de um lugar para o outro, você pode criar então um arquivo de importador igual esse Progress Bar, tá legal? É isso então, até mais e até os próximos vídeos.